Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para ouvir a palavra de Deus pela servidora Aline. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse. Até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Palavras do Senhor. Informo que, como medida de prevenção da transmissão do coronavírus, Covid-19, os vereadores que se encontram na zona de risco não participarão desta sessão de forma presencial. Ressalto que, pelo mesmo motivo, a participação presencial dos demais vereadores nesta sessão é facultativa. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em discussão? Em discussão? Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão anterior. Comunico que os vereadores que não estão participando presencialmente desta sessão votaram a favor da ata de maneira virtual. Leitura do expediente recebido. Boa noite a todos. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 48, de 2020, o qual responde o ofício número 24, 2020 desta Casa, em relação às recomendações para enfrentamento do Covid-19. O expediente está disponível na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura do pedido de providência. Pedido de providência 17 de 2020 do vereador Luiz Antônio de Oliveira para que seja realizada com premência a revitalização da ponte Tercílio Bilal localizada na Estrada Bonita neste município. Será encaminhado ao órgão responsável. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de lei número 8, de origem do Executivo, denomina a escola localizada no bairro Georgia Paula como Professora Milene Saad Benedetti. E projeto de lei 9 do Executivo denomina Novo Núcleo de Especialidades em Saúde, NES, como Hernani Osmir Girardi. A pedido da família da senhora Milene Saad Benedetti, homenageada no projeto de lei número 8 de 2020, iniciaremos neste momento a reprodução da fala de seu irmão, senhor Adamastor Saad Benedetti Júnior. O meu boa noite a todos, presidente vereadora Marília Leandro, demais vereadores, aos quais eu tomo a liberdade de nominar cada um, em respeito à função relevante que exercem no município e ao comprometimento que têm trabalhado nas demandas desta Casa de Leis. Helena Chaves, Célio Budal, Osiel Matos, Celso Coelho, Juca Dovime, Paulo Batassara, Luiz Estocco e Valdemar de Archinábio, ao qual eu já aproveito para agradecer do fundo do coração, porque foi o autor da indicação. Indicação esta que foi aprovada pela Casa e chegou às mãos do prefeito, com a sugestão de nome da professora Milene Saad Benedetti, minha irmã, para nominar a nova escola que está sendo construída no bairro Georgia Paula.
O prefeito, com muito senso, com certeza tomou seus apontamentos e acabou por acatando a sugestão aqui da Casa de Leis. Então aproveito para agradecer também o Dr. Rodrigo. Meu muito obrigado. Outras pessoas ilustres do município, seja da área da educação, até mesmo de outras áreas, seriam bons nomes para receber esta homenagem? Eu deixo essa pergunta. Claro que sim, já respondendo. Mas eu faço uso de uma frase de um professor que foi amigo da Milene, que de maneira objetiva falou: a professora Milene está viva, presente no pensamento dos garovenses. E por isso a homenagem é justa e merecida. Então, nesse 22 de abril de 2020, data simbólica até, o Brasil completando 520 anos, para um historiador, uma data rica, uma data importante. E a Milene era, como todos sabem, professora de História. Finalizo agradecendo mais uma vez, em nome da família, em nome dos profissionais de educação que trabalharam junto com ela, sejam professores da área administrativa ou as outras áreas de suporte, ex-alunos e centenas de amigos. Em nome de todos eles, muito obrigado pela homenagem. Aproveito para parabenizar, cumprimentar a cada um de vocês, representantes do povo, pelo grande trabalho que vem fazendo na conscientização, na luta, ao lado da sociedade garovense, nesse período de pandemia, onde todos devemos nos unir para superarmos mais essa batalha. Novamente, obrigado e fiquem com Deus. Os projetos recebidos serão baixados para as comissões. Comunico que não há proposições para a ordem do dia. Palavra livre. Vereador Celso Coelho de Souza. Senhora Presidente, Marli Leandro, senhores vereadores que aqui se encontram, vereador Juca, vereador Paulo, vereador Stocco, meu boa noite a todos, os servidores dessa casa, população garovense que está nos assistindo ou nos assistirá posteriormente. Quero aqui, em poucas palavras, vereadora presidente dessa casa, Marli, dizer que não dá para não falar sobre o momento que estamos vivenciando, vereador Stocco, momento difícil, né, que estamos atravessando, em decorrência da expansão do coronavírus no nosso país e no mundo, né? Uma doença que começou lá na China, foi dado pouca importância, ao que parece, que posso estar julgando mal, mas que afetou toda a população mundial. E com isso, externar aqui as minhas condolências, que com muita tristeza essa tarde, eu verifiquei o número de vítimas que o Covid-19 já alcançou no Brasil, pelo menos, que soma um número de, até essa tarde aqui, às 18 horas, 2.906. 2.906 mortes. E já alcança, casos confirmados desse contágio, 45.757.
infelizmente. Mas, em contrapartida, como a gente não deve se apegar só nas coisas ruins, vereador Paulo, também nós devemos louvar a Deus e agradecer pelas pessoas que já se recuperaram. E chega a um número de aproximadamente 25 mil. É 24.900 e alguma coisa já recuperados do Covid-19. Enaltecer e agradecer a Deus, as pessoas que estão lá na linha de frente, da área da saúde, os profissionais de saúde, e aqui está uma delas, a vereadora Marli, que está se desdobrando ali na linha de frente, como soldados incansáveis dessa batalha. Temos que só apoiar, fazer a nossa parte, continuar se apegando com Deus. Eu tenho certeza que, como eu disse na sessão anterior, as coisas não voltarão ao normal, mas poderão voltar melhor ainda pela experiência que estamos vivendo. Essa semana o governador Moisés, ouvindo os deputados, deputado Ismael, deputado Kennedy, deputado Krelling, a gente está em contato com esses três um pouco mais, mas aprovou um projeto do deputado Cobalcini, se não falha a memória, e abriu uma exceção com a portaria 254 para liberar, fazer um relaxamento na questão da quarentena, digamos assim, para as igrejas, as academias, obrigado, a restaurantes, bares, shoppings. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, me veio também uma preocupação, porque esse relaxamento, se possamos dizer assim, vereador, ele tende a ser perigoso se não forem cumpridas todas as exigências que estão nessa portaria, que são bastante, né? A igreja, por exemplo, tem uma lotação de 30%, tem que ter um espaçamento de 1,5 metro mínimo de uma pessoa da outra, todos usando máscara, higienização com álcool gel ou produto similar. O contrário disso, no artigo 7º, ele vai dizer que o não cumprimento desses regramentos, e fica aqui, né, essa minha fala como até um aconselhamento, né, uma advertência para essas instituições, todas as instituições religiosas e essas demais que eu falei, que o não cumprimento desses regramentos dispostos nessa portaria aplicará na abertura de processo administrativo contra elas. Então, portanto, além de a possibilidade de retornarmos ao distanciamento social. Senhora presidente, eu gostaria só mais um minuto para mim falar de um projeto importante aqui, que já nessa linha, né, em defesa do Covid-19, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário, lançou um projeto 1282, do senador Jorginho Melo, vereador Juca. E esse projeto foi aprovado pelo Senado, e hoje à tarde estava passando pela aprovação, não sei se terminou a votação ainda, mas provavelmente vai ser aprovado. É um programa que busca apoiar as pequenas e microempresas com uma linha de crédito, dando possibilidade de financiamento de até 50% do valor declarado, né, do valor real do faturamento de cada CNPJ, com juros baixíssimos ao ano, vai gerar de 1,5% a 2% ao ano, além da carência de 8 meses. Estou falando isso aqui porque é interessante a gente pensar que, além do isolamento ou distanciamento social, precisamos pensar também no emprego, para que não aumente a taxa de desemprego. E para isso os empresários, os microempresários, que correspondem a mais de 70%
da nossa renda per capita, precisam estar de pé para manter os empregados ganhando seus salários e, com isso, manterem as suas famílias. Portanto, vereadora, é uma observação que a gente precisa estar atento. Lembrar que precisamos preservar a vida com distanciamento social, preservar o emprego, e para isso precisa um incentivo dos homens que estão na política, né, e o caso do senador Jorginho Mello aqui, que sempre tem defendido essa questão do empresariado. Portanto, aqui fica o nosso agradecimento ao senador e nosso pedido para que o presidente da República sancione essa lei e daqui a pouco a economia possa estar girando com mais tranquilidade. Muito obrigado. Vereador Luiz Antônio de Oliveira. Boa noite, presidente, nobres pares, vereadores que nos acompanham na web, comunidade, meu boa noite a todos. Vereador Celso, ouvindo atentamente o seu discurso sobre o relaxamento dos cultos, enfim, para que tome todas as precauções do espaçamento, eu acho que isso é importante, o senhor frisou nisso, e não sei se não temos que frisar mais vezes daqui para poder orientar eles, para que não se peque nos detalhes, né, com as letras pequenas que esconde as situações de você fechar. Então, eu acho que foi parabéns o discurso, de orientar de 1,5 metro, de ter o álcool, né, Paulo, de lavar a mão, de ter a máscara, enfim. E até comentei contigo, que a gente sempre conversa no web, de que se a população não tiver, que a entidade, independente se é católica ou luterana, que tem às vezes as máscaras ali para quem não tenha, né, Paulo? Né, Celso? Tem muita gente às vezes que não, de fornecer junto, né? Eu acho que isso que é a orientação que nós temos que dar. E também, havendo o seu discurso sobre o Jorginho, a gente já esperava isso, para que os empresários também têm que ser assistidos na situação de ter um financiamento aí com a carência para que eles possam voltar a produzir, para poder voltar a engrenagem da economia a girar. Se não girar a economia, não temos arrecadação, não conseguimos administrar as políticas públicas do município sem arrecadação. Então, temos que incentivar eles e que Deus nos abençoe, que logo passamos essa pandemia, para que possamos seguir em frente. Presidente, hoje acho que vou me passar um pouco do meu horário, que eu tenho bastante coisinha para falar, mas a gente sempre fica muito tempo sem falar, né, vereador Paulo? Eu tive uma solicitação do bairro de Estrada Bonita, dos empresários lá, da ponte. Eu queria aqui agradecer o secretário Marcelo e a Marcinha da Agricultura, passei para eles já, antes de passar por aqui, já prontamente no mesmo dia já foram lá, já fizeram o orçamento para fazer essa revitalização da ponte. Vereador Paulo, eu quero que leve os parabéns para eles, agradecimento, eu sei que é da sua secretaria, que eles já nos atenderam via WhatsApp, então a gente tem que parabenizar quem ajuda e quem está pronto a trabalhar aí, a Marcinha e o Marcelo sempre estão lá à frente dessa secretaria e sempre respondem rapidamente. Eu também queria falar aqui, vereadores, estava lendo atentamente, saiu uma medida, a 950, da medida provisória, dia 8 de abril de 2020, a qual isenta o pagamento para quem é baixa renda da luz, que foi feito para a Celeste, para essas empresas que fornecem energia. E eu e o vereador Celso fizemos umas indicações aqui, o vereador Celso até fez uma, que é a 16, para que só cobrasse a taxa, né, vereador Celso? E a minha que eu fiz, que nesses meses de pandemia, jogasse para frente de Luiz. Então eu fiz outra indicação, que estou entrando agora, e convido os nobres pares, se quiserem subscrever, eu vou aqui ler para vocês. Que o Poder Executivo analise a viabilidade de conceder desconto de até 100% nas
contas de água para famílias de baixa renda, com medida temporária emergencial para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Senado no decreto 06 de 20 de março de 2020, emergência da saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus ou Covid-19. O que eu pensei nisso, presidente? Mais uns minutinhos. Para que nós, dessas pessoas de baixa renda, que o município e a secretaria, eu até conversei com o secretário Lauro hoje, que estude a viabilidade para que zere a conta dessas pessoas, que a da luz aqui, para o que eu vi aqui, para que tem que se cadastrar, vai ser zerada. Quem é baixa renda até 220 kW, se eu não estou enganado aqui, é isso mesmo, 220 kW. Então, que estude a viabilidade, ver qual é que é o montante e zere. Convido aqui os novos vereadores, se quiserem participar, se quiserem acrescentar nessa indicação, que a gente, às vezes, a gente temos um regimento interno que as nossas indicações têm que entrar 24 horas antes. Às vezes no dia entra, então nós temos aqui a palavra para isso. Então, se vocês puderem complementar ou quiserem assinar, eu ficaria muito agradecido. Então, eu vou encaminhar essa indicação para que o Executivo analise a viabilidade de ter esse desconto para as pessoas de baixa renda, né? Então, era só isso. Boa noite, muito obrigado. Vereador Luiz Moisés Stock. Boa noite. Boa noite, senhora presidente, vereador Celso, vereador Juca, Paulo, quem está nos prestigiando. Falando em energia, Juca, os municípios estão tentando, né, fazer para baixa renda a não cobrança, né? Vocês já fizeram um projeto, inclusive aqui em Garuva também, da água para pagar a taxa. Mas analisando, né, nós temos no nosso município a água municipal, né, e não é nem bombeada. Eu acho que o prefeito devia botar uma mão na consciência e esses meses mais críticos daqui, mais um mês, 2 meses, já que a água é nossa, a taxa mínima já vai ajudar. Mas eu acho que sendo a água nossa aqui, sem bombeamento, nós podíamos tirar assim essas taxas e deixar isento o pessoal da baixa renda. Só uma parte, vereador, a indicação é nesse intuito. Se o senhor quiser assinar, complementar. Isso. Obrigado, beleza. vereador. E o vereador Celso esqueceu de um deputado, o vereador, que está também lutando antes, talvez até junto com os outros deputados, o Carlos Chiodini. Tive, né, o privilégio de entrar em contato com no site ali, e ele estava batalhando em Jaraguá do Sul para abrir os comércios, né, para abrir de uma maneira né, responsável, de uma maneira que não precisava, né, tá tudo fechado, muitas coisas podia ser, né, dar para ir trabalhando. Então, agradecer aqui o deputado Carlos Chiodini, que também estava lutando sobre isso aí. E como todo mundo hoje, todo mundo não, só se fala na epidemia, né, que isso aí não vai parar aqui hoje, isso vai continuar, isso aí não tem prazo para acabar. Né, não só aqui no Brasil, não só em Santa Catarina, como em outros lugares. O foco mais forte, segundo a gente está, né, vendo a notícia, não sei se é verdade, mas parece que até 10 de maio, vereadora Marli. É o foco mais forte que pode, né, contaminar o resto do pessoal. Segundo estudos lá do México e de outros países aí. Agora, uma coisa também eu queria cobrar aqui, vereadora Marli, você que é da saúde, mas não tem nada a ver com isso, eu acho que isso aqui deveria ser cobrado dos secretários e dos médicos. As indústrias estão enfrentando já um problema sério para manter os empregados sem mandar embora. Já estão reduzindo o quadro, já estão fazendo horários diferenciados. Mas o empregado, não digo todos, tem empregado usando de má fé. Ele dá um jeito de pegar uma gripe, ou dá um jeito de tossir, ele entra na porta do posto, a médica não examina direito ele, porque eu entendo o lado da médica. Ela corre risco, como vocês, enfermeiro, corre, todo mundo no posto corre risco. Mas a obrigação dela, como médica, é de examinar esse paciente, dar um dia de atestado, 2 dias, não melhorou, retorna aqui que vamos atender você novamente. Não dá 14 dias de atestado. Aí vem outro mais 14, vem outro mais 14. Essa reclamação eu tive do empresário, ele falou, vereador, estou tentando manter minha empresa, sem mandar ninguém embora, porque a situação é difícil. Agora, desse jeito aí, 14 dias, não dão 15, porque daí entra pelo INSS.
né? Então, 14 dias, daí escapa do INSS. Eu acho que daí eu queria que, né, os médicos de Garuva aqui analisassem mais com carinho esse paciente, se realmente ele está com sintoma do Covid-19, ou é especulação dele, ou é malandragem dele. Fazer um estudo, né, um estudo pequeno, para não dar já de cara os 14 dias. Porque se chegar lá, entrar na porta 14 dias, as empresas vão quebrar aqui em Garuva, porque está difícil. E outra coisa que eu queria fazer aqui, tá. Lógico, Celso, nós temos que voltar ao trabalho, sim. Desde o primeiro dia, a gente entende que esse Covid é perigoso, ele mata, ele judia, ele é uma doença, né, miserável, ninguém sabe lidar com ele ainda. Mas eu, na minha opinião, não precisava ter fechado nada. Porque o H1N1 não fechou nada, a febre amarela não fechou nada, a dengue não fechou nada. Né? E por falar em dengue, Joinville agora está com mais... A última vez que eu vi, estava com 400 casos. E alguém está falando em dengue? Só no Covid-19. Né? Então amanhã nós não vamos estar morrendo de Covid-19, sim da dengue. Porque ninguém está se preocupando com nada. Ninguém o foco está só no Covid. Temos que se cuidar, sim, logicamente. Mas temos que ver outras doenças que estão vindo por aí. Porque senão vai ficar difícil a situação nossa. E o governador também agora deu uma entrevista que ele está lavando as mãos. Nosso governador Melancia. Nosso governador é o governador Melancia. Apelidaram ele agora. É verde por fora e vermelho por dentro. Agora que ele viu que está fundando o país, está fundando o estado, nossa Santa Catarina, abriu mão, não tem mais nada. O que ele pôde fazer, ele fez. Mentira! Ele podia ter feito antes, muito antes. Tá? Quantas máscaras veio para Santa Catarina da respiração? Quantas máscaras veio essa proteção aqui, uma máscara simples? O que ele fez? Deixou o carnaval vir? Ele, João Dória, Maia. Tá? Essa turma tem que ser expulso de lá. Esse pessoal do STF não pode continuar mais lá, senão o Brasil não vai para frente, gente. O povo está ligado, o povo está atento. O senhor Moisés acha que essa barbaridade que ele fez para Santa Catarina, ele vai se reeleger? Ele está enganado. Ninguém vai votar nesse cara. Esse cara não tem condição de governar o Estado. Nem ele, nem o secretário dele. Com o secretário dele sabiam também que esse Covid estava vindo desde setembro, outubro. O que foi feito? Deixa vir, nós damos um jeito, é uma gripinha. Isso aí nós damos um jeito. Aí que deu essa situação. Aí quem paga o pato? Nós, catarinenses, brasileiros, as empresas, as indústrias, que está quase tudo quebrando. Talvez não quebre, porque se agora abriu mão, né, da pressão que ele sentiu. Então, deixa aqui meu desabafo ao governador, nosso governador Melancia. Boa noite. Quero iniciar a minha fala aqui agradecendo ao Adamastor Júnior Benedetti pelas palavras dirigidas à minha pessoa, aos demais vereadores, enfim, a esta casa, não é? E agradecendo pelas palavras e pelo elogio, e também ao parabenizar o vereador Valdemar pela indicação, pelo nome da Milene, nossa saudosa Milene, né, tão bem vista e tão bem lembrada no nosso município, tanto quanto a sua saudosa mãe, dona Magui. Então, essa homenagem é justa, né, onde deixou um legado na educação, e a todos os garuvenses que ouvem o nome da Milene só tem boas lembranças, como bem o Júnior falou, e assim como a dona Magui também. Então, uma justa homenagem, uma excelente iniciativa do vereador Valdemar e o prefeito a acatar essa indicação. Então, justa homenagem. Quero aqui novamente reforçar, né, o reforço em nome da nossa saúde de Garuva, que as pessoas não deixem de se dirigir até as unidades dos postos de saúde para receber a vacina, colocar também as vacinas em dia. A questão da dengue, como bem o senhor Estocco falou, a dengue é uma preocupação, muita preocupação. As pessoas, eu vejo que não estão aproveitando a quarentena, ficar em casa, fazer a limpeza do seu pátio, por favor. Nossos garuvenses, vamos limpar, vamos tirar os entulhos. Se não tem quem carregue, vai até a prefeitura, vai até
o meio ambiente, converse com o secretário para dar um jeito da gente tirar os entulhos. Por favor, vamos limpar tudo para combater a dengue. E o coronavírus, aí a preocupação da gente. Eu, como funcionária da área da saúde, a gente está com medo. Está com medo, sim, seu Estouco. A preocupação é muito grande, haja visto que já tivemos caso aqui em Garuva, né? Caso aqui em Garuva, onde, claro, ela não adquiriu aqui, mas pode estar aí. Eu tenho certeza que se tivesse teste e exames para todos aqui, nós já tínhamos aqui confirmado no nosso município. Com certeza. Então, vai o meu alerta a todos os garuvenses agora que está abrindo os comércios, como eu já falei na sessão passada, mas agora reforço mais ainda, vamos tomar os cuidados, por favor, os cuidados, porque essa doença ainda é um mistério e a gente está vendo o estrago que ela vem fazendo. E também peço ao Executivo, à Secretaria de Saúde, por favor, muita atenção aos meus colegas da área da saúde, que tenham um respaldo, uma atenção muito voltada aos IPIs e todos os cuidados com os nossos funcionários e um valor bem voltado à área da saúde, porque não está fácil. Então, é esse o meu pedido e que Deus abençoe a todos os nossos garuvenses. Com a palavra, o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Então, boa noite, presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste. Ouvindo o debate e aproveitar o comentário já dos vereadores sobre a dengue, né? Então, dia 24 de março, os vereadores aqui dessa casa fizeram uma carta para o Executivo Municipal, fazendo alguns aconselhamentos. Já estava embutido nessa carta, né, vereadores? Nós já pedimos não corte de água e vários benefícios, aí usar aí a indicação do vereador Juca, para realmente que se estenda, então, essa isenção para as pessoas que realmente estão passando por dificuldades. Pessoas estão passando dificuldade em Garuva? Estão procurando também o nosso bem-estar social. Muitas pessoas estão reclamando. E eu acho que a gente precisa sentar, o Executivo precisa sentar mais vezes. Se quiser, aqui os vereadores estão à disposição para a gente abrir debates tão importantes, porque se a gente está com pouca gente no bem-estar social, nós temos vários soldados aquartelados do serviço público que estão com muita vontade de produzir e enfrentar a crise, fazendo a sua contribuição. Nós temos, com certeza, funcionários que, se fossem convocados, vereadores, tenho certeza, sem ter falado com eles, mas conheço a performance, conheço a índole, conheço o perfil do funcionalismo público de Garuva. E na sua grande maioria mesmo, esmagadora maioria, quer contribuir e poderia estar colaborando hoje aí com o prefeito, ou esse comitê de combate da crise, se a gente realmente pudesse fazer um debate aberto, amplo e franco com as pessoas que realmente têm experiência. Porque a pior coisa que tem quando a gente enfrenta a crise é escutar palpiteiro que não tem absolutamente consciência nem convivência de nada. E isso deixa sempre o debate pobre, porque o palpite nesse tipo de questão são ações de pessoas que têm vivência, que precisam ter conhecimento. Tem vários garuvenses, vereadores, e o senhor sabe bem disso, que não sabem usar aplicativo. Não sabem interpretar as mensagens da imprensa de como conseguir os recursos de R$600. Não sabem. Tem garuvenses que não têm
celular, com capacidade para fazer isso. E esses garuvenses estão perdidos. Encontro vocês, vereadores, mas a gente não dá conta de acudir todos eles. Eles precisam desse amparo. Eu acho que é lá no bem-estar social que deveria de encontrar esse amparo. Pessoas que querem saber as informações, como se cadastra, eles não conseguem interpretar, eles não conseguem escrever, não conseguem enxergar. Então, acho que valia a pena a gente fazer um mutirão, convocar alguns servidores que querem. Eu sei que tem professores que estão em casa que colaborariam, viriam, estariam ali presentes para ajudar esses garuvenses que não sabem fazer esse peito dos R$600, tão importante nesse momento. Outra coisa importante é o que o vereador Stocco e a vereadora Marli falou, da questão da dengue. Também nessa carta a gente falou da dengue. E Joinville tem mais de 600 casos de dengue. Então, é 54,8% da dengue do estado de Santa Catarina, Joinville tem. Nosso vizinho aí do lado. Né? O ano passado, Joinville só teve 4 casos de dengue. 4. Nesse momento está com mais de 600. Joinville tem mais de 2.000 focos de mosquito, vereadores. E aqui em Garuva nós temos mais de 50 focos de mosquito. E a gente vem aconselhando a colocar as agentes comunitárias de saúde para fazer esse trabalho junto com as agentes da epidemiologia. Só temos 2 agentes da vigilância epidemiológica, a coitada da Cátia, não dão conta. E isso nós estamos avisando. Faz horas, secretário de saúde de Garuva. Talvez a dengue seja, nesse momento, talvez seja tão importante quanto é o Covid. E nós precisamos de ações concretas. Nós precisamos de ação de gente que tenha coragem para fazer o que precisa ser feito com agilidade, com destreza, sem medo. Nós temos que fazer com que o funcionalismo público de Garuva faça a sua parte, e nós queremos fazer a nossa parte. Como que pode ser considerado não essenciais os serviços de todos os funcionários públicos de Garuva? Como pode? Se nós somos a primeira linha de prestação de serviços, se o funcionalismo público do Brasil inteiro não for a primeira linha de ação de batalha contra um coronavírus, contra uma dengue ou qualquer outra epidemia que aconteça no Brasil, quem será? E se porventura tem funcionário que realmente não é, a presença não é fundamental, é bom para os futuros gestores verem que pode-se acabar determinados cargos. Que se você não sente falta de determinadas pessoas no serviço público, é porque eles não são necessários. Não sendo necessários, podemos fazer os cortes para o futuro de muita gente. Cargos comissionados, funcionários públicos. Não é possível o funcionalismo público não ser considerado essencial. Não é possível nós ter deixado nossa agente comunitária de saúde em casa. Essas abnegadas funcionárias conhecem todo mundo, e conhecem todos, e conhecem particularmente o problema de 1 para 1, não foram convocados para enfrentamento. É um absurdo isso. Por isso que eu concordo com o vereador Stocco. Como é que o governo paralisa um estado inteiro e ainda diz que determinados setores do serviço público não são essenciais? Todos são essenciais. Evidentemente que as professoras agora estão em casa porque as crianças não estão em aula. Mas todos são essenciais. Não poderia em nenhum momento ter deixado aquartelados os soldados como nós estávamos até ontem aquartelados. Isso é uma vergonha. O que o governador fez com o estado de Santa Catarina, concordo, é uma vergonha, principalmente esse aquartelamento desse exército de funcionário público que ficaram em casa, em vez de estar na frente, enfrentando junto com a população o Covid. Então ainda a gente está em tempo de nós fazer esse enfrentamento. Nós vamos passar, que nem a vereadora Marli, momentos aí pela frente que provavelmente nós vamos ter que fechar novamente. Isso provavelmente vai acontecer. Vai ter um momento com dificuldade ainda maior pela frente. Isso vai acontecer. Mas agora a gente já tem experiência. E por isso que agora é um momento bom da gente fazer os debates, porque a hora que tiver a real dificuldade mesmo, a gente saber exatamente o que cada um faz e como faz, da maneira que vai fazer.
Realmente vocês têm razão. Nós tivemos muito tempo, porque as pessoas informadas, vereadores, e tem gente paga, e muito bem paga, nesse Brasil, nessas agências de vigilância sanitária, ganham fortunas, eles já sabem desse problema da China. Esse problema não era escondido. Esse problema era sabido, mas não se toma providências. As providências, infelizmente, no nosso país só são tomadas depois do problema estar acontecendo. Isso é lamentável. Mas eu acho que o Covid vai trazer para o futuro, vai trazer melhoras. Eu acho que o Brasil vai mudar profundamente a sua prestação de serviço. Acho que as escolas também vão mudar, vão ter uma visão diferente, uma visão educadora para o lado da saúde. Isso que a vereadora sempre bateu nesses 4 anos que eu estou aqui, vereador Marli. Escutei da senhora e diversos colegas vereadores a gente falar que é fundamental a educação, está determinados tipos de treinamento. Conseguimos aos poucos, mas deveríamos ter feito mais. E nos outros países são feitos vários treinamentos, inclusive para terremotos, enfim, por que não para epidemias? Então a gente tenho certeza que o Brasil vai mudar a maneira de agir. Eu acho que o trabalhismo, vereador Estocco, também vai mudar, porque está muita gente sem emprego agora, e muita gente está dando valor para o emprego. O desempregado hoje está dando valor. O quanto é importante ter um emprego. E esses empresários que estão encontrando essa malandragem pela frente, ele vai encontrar um mar de gente aí querendo produzir, tenha seu funcionário como um parceiro, não como um empregado, que com certeza vocês não vão ter esse tipo de problema com essas singularidades que não é a maior parte dos trabalhadores, principalmente de garuva. E para acabar, eu queria aqui parabenizar o nosso comércio. Nosso comércio está de parabéns. O comportamento de vocês é nota 10. Lógico que tivemos reclamações talvez de quanto foi exigente as questões sanitárias, mas todo o comércio garuvense, que aqui está o vereador Celso, que também tem um comércio e está lá cuidando, está todo mundo fazendo o que precisa ser feito. Estão cuidando, o pessoal que entra só entra com máscara, então o álcool na entrada, e se a gente conseguir levar a garuva assim desse jeito, a garuva não vai passar por nenhuma dificuldade no enfrentamento no Covid. Alguns garuvenses vão morrer, com certeza, essa doença mata, vai morrer garuvenses, mas vão ficar com um índice bem baixo, eu tenho certeza, porque eu percebo que a sociedade garuvense está se cuidando. E se a gente puder aumentar o efetivo de funcionário público para orientar as pessoas, nós vamos prevenir ainda mais, tanto a dengue como o Covid. Mas o garuvense está de parabéns, continuar rezando. Eu acho que foi bem interessante, né, vereador Celso, as igrejas voltarem. Muita gente está criticando, mas se a gente for parar para pensar, eu não sou tão religioso assim, mas era tudo que o diabo queria. É tudo que o inimigo queria, que é ver o cristão separado e não ali concentrado com seus irmãos num pensamento direto a Deus. Então acho que foi bem interessante a gente conseguir abrir as igrejas e com cuidado, como o vereador Celso, como o vereador já falou, disciplinou, tomar cuidado com a concentração de gente, a gente vai dar tudo certo, coração de todo mundo. Muito obrigado, desculpe me alongar, já usei com a palavra de líder. Só queria fazer uma colocação, vereador Paulo. Essa coisa aqui me deixa louco. Mas sobre ali você falou sobre uma colocação muito bem colocada, sobre as pessoas que não sabem se tem direito de receber os 600, R$1.045, né, e não conseguem entrar no programa. Lá em casa, por exemplo, a Manuela minha filha tem pouco tempo, né? Ela trabalha o dia todo, mas assim mesmo, com pouco tempo que ela tem, nós já fizemos para um monte de pessoas, entende? Eu chego lá, peço para trazer o documento, lá, o que precisa, e ela consegue, já botou bastante gente lá para receber esses 600, ou que tem direito a R$1.045, né?
que alguns têm, alguns não têm. Porque na cadeia, por exemplo, já estavam querendo passar já foi cortado na cadeia, já foi cortado. Então é bacana se uma comunidade tiver alguém que tenha esse acesso, né, fácil, que saiba trabalhar rápido pela internet ou pela fazer esse trabalho, Paulo, para essas pessoas que não conseguem fazer, né? Uma coisa bem, bem legal. Nós conseguimos fazer um mutirão para fazer o título de eleitor e a gente conseguiu, com o voluntariado de várias pessoas, servir a comunidade, fazer. Nós podemos e devemos fazer isso para essas pessoas que, como no seu caso e de outros vereadores, eu sei aqui, que ajudam, mas às vezes essas pessoas não têm para quem recorrer e pega o malandro. Se pega o malandro pela frente, vai ficar com conta bancária, vai ficar com o CPF da pessoa e essa pessoa vai estar prejudicada. E isso que peço aqui para nossas autoridades municipais, para colocar o funcionalismo público para ajudar essas pessoas, porque nós somos pessoas de fé pública. Agora não podemos deixar as pessoas à mercê. Tem bons vizinhos, mas tem maus vizinhos. Líder do MDB, Celso Coelho de Souza. Obrigado, presidente. Só quero deixar aqui as minhas considerações com relação à indicação e ao projeto de denominação da Escola Milene Benedetti. Agradecer as considerações do seu irmão Júnior Saad e dizer que essa casa aqui, quando pode reconhecer, oxalá que pudéssemos reconhecer todas as pessoas que contribuíram com o nosso município ao nível da professora Milene, mas foi uma indicação muito considerável, digamos assim, pelo reconhecimento, por ela ter prestado ao nosso município o que ela prestou. Fica aqui nossos parabéns e o nosso agradecimento à família Benedetti. Só deixar aqui uma lembrete, vereadora, em nome do MDB, que começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe, não sei se a vereadora comentou, que a população fique atenta e se dirijam aos postos de saúde mais próximos, aquelas vacina para idoso, que já está em curso. Falar de dengue, vereador Paulo, que vou ficar aqui um pedido desse vereador para que os munícipes, que tenham mais cuidados até com os focos, tem seus terrenos aí que pode ter algum possível foco da lava, da dengue, e também, por que não, os terrenos do município, que seja feita aí, vereador Paulo, uma frente, um mutirão, para que olhe com mais atenção esses terrenos do município que estejam com probabilidade de ser encontrado lavas. O vereador falou aqui das igrejas, e eu vou voltar a bater nessa tecla. Nós já fizemos aqui nossa consideração com relação ao retorno dessas atividades religiosas e da importância que estarmos unidos todos em oração. As igrejas fechadas é algo que nunca aconteceu, essa é a primeira vez. E tem uma parte na Bíblia que diz, vereador, que se essas pessoas que estão orando, em todas as igrejas, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Portanto, que as pessoas continuem clamando, que nós possamos dar o quanto antes o respaldo que a população precisa debaixo da mão de Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vereador Juca, queria usar a palavra? Só para parabenizar o discurso do vereador Paulo. Pena que ele acho que ele não olhou para mim para dar uma parte, para poder, a gente precisava de mais tempo. Trouxe várias demandas do município, não é só o comitê do Covid-19, tem também a dengue que está aí nos bastidores, tem essa situação
dos 600 pila lá, que muita gente já me procurou vários. Você eles não têm acesso, eu vou dar em linha reta aqui para o Palmital, vocês sabem que não pega celular lá? 3 barras, não pega celular, tem posição lá, né? Tem lugar que não pega. Então é uma coisa assim que eu acho que teria que envolver mais o Poder Executivo e o debate que o senhor trouxe, que é importante. Nós temos focado numa coisa, mas está tendo uma invasão de outras pandemias que não estão sendo notadas. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos várias pandemias. H1N1, vaca louca, foi da vaca louca, não? Sarampo, dengue e tudo. O que aconteceu? Nós tivemos várias dessas e nenhuma situação foi tomada no que quer dizer? De UTIs, de respirador, só agora. Esperamos que o senhor falou que os próximos governantes, que aqui Deus deseja que eleja pessoas que consigam ver isso aí, que lá na frente pode vir outra e daí. Mas obrigado, só para complementar o seu discurso. Obrigado, vereadora. Parabéns pelo seu trabalho, presidente Marli. O que o Juca falou ali, né, Juca? Sobre os respiradores, que eu também comentei. A China mandou, segundo o comentário, a China mandou respirador para os Estados Unidos contaminado. Então eles dizem que o Brasil não tem, nenhum país tem como provar que foi feito no laboratório esse vírus ou que é uma doença que saiu de lá. Saiu de lá a gente sabe, mas todo mundo acha que esse vírus foi feito no laboratório. Eu, pessoalmente, acho. Só que eles dizem que a gente não tem prova. Então é complicado vir as coisas de lá agora. Pena que não podemos cortar, né, a exportação e importação da China, que o Brasil depende, não só o Brasil, todos os países dependem da China. Mas a vontade nossa, do presidente ou de todo brasileiro, acho que era cortar a relação com a China. Deixa eles comendo os bichinhos vivos lá, né? Aquela coisa arada lá que não presta, e deixa nós fazer a nossa parte aqui. Boa noite. Nada mais havendo a destacar, encerra a sessão, agradecendo a presença e a audiência de todos e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 28 de abril de 2020. Uma boa noite a todos. Boa noite.